Can you hear me? Olá, galera do Me Salva! O Stephen Hawking, sem dúvida, é um dos cientistas mais conhecidos e importantes da atualidade. As ideias dele sobre o universo atingiram milhares de pessoas graças aos livros que ele escreveu, a personalidade dele, as aparições dele na TV, até no Big Bang Theory. E nesse vídeo a gente queria falar um pouquinho justamente sobre as ideias que tornaram ele tão importante, digamos assim, algumas das contribuições dele para a ciência. Então vamos conversar um pouquinho sobre 3 ideias do Stephen Hawking sobre o universo. Um dos primeiros trabalhos dele foi sobre o que tem no centro de um buraco negro. Um buraco negro, na verdade, não é exatamente um buraco. Buracos negros são regiões que têm tanta gravidade que nem mesmo a luz consegue escapar. O que acontece aqui? De acordo com a teoria da relatividade do Einstein, o espaço em si, tu pode pensar que é como se fosse um tecido ou um colchão. Daí quando tu coloca uma coisa pesada no espaço, que tem massa, tipo o Sol ou um planeta, o Sol vai curvar, vai dobrar esse espaço. Então, se eu vier aqui, por exemplo, e largar uma bolinha perto do Sol, o que vai acontecer é que a tendência dela é rolar para perto do Sol. Isso seria a gravidade, é por isso que o Sol atrai os planetas. Outra coisa interessante é que se eu pegar uma bolinha, por exemplo, e jogar ela aqui num espaço sem nada, ela vai em linha reta. Mas se eu jogar a bolinha para frente aqui, como o chão está curvo por causa do Sol, a bolinha vai andar em direção ao Sol. Isso seria um planeta tentando entrar em órbita, por exemplo. Só que, imagina que essa bolinha pode ficar, se tu for encolhendo ela, se ela ficar muito densa, muito pesada, digamos assim, ela pode curvar tanto o espaço que fica meio que um túnel, de onde qualquer bolinha que eu largar aqui, ela vai cair ali e ela nunca vai conseguir escapar. Porque se eu tiver uma bolinha aqui perto do Sol, por exemplo, deixa eu puxar para cá. Se eu pegar uma bolinha aqui perto do Sol e jogar ela para longe do Sol, se tu jogar rápido bastante, ela pode conseguir escapar. Se ela estiver lenta, ela pode ir e voltar. Esse buraco aqui do buraco negro é tão intenso, digamos assim, o quanto o buraco negro distorce o espaço. Buracos negros são coisas com tanta gravidade que nem a luz aqui dentro conseguiria escapar. Então a ideia de um buraco negro é se tu estiver perto demais dele, a própria luz é atraída. Daí o nome buraco negro, a ideia de que nem a luz conseguiria escapar. E o Stephen Hawking, um dos seus primeiros trabalhos foi, se tu caísse aqui dentro até chegar no buraco negro, o que tu veria justamente no centro? E de acordo com Stephen Hawking, junto com um trabalho que ele fez com o matemático Roger Penrose, matemático e físico, o que tem no centro de um buraco negro é a singularidade. A singularidade seria um ponto de densidade e gravidade infinita. Imagina que tu pega uma certa massa e tu comprime ela num espaço tão pequenininho que a massa vai ficar tão concentrada que a própria densidade e gravidade tende para o infinito. Seria um objeto com tanta força, gente, que isso quebra as próprias leis da física. E falando um pouquinho mais sobre buracos negros, outra coisa interessante é que buracos negros, na verdade, eles não são negros. Se tu estiver muito perto deles, por exemplo, nem a luz consegue escapar. Mas isso não quer dizer que não tenha nada saindo daqui que possa ir até o meu olho e fazer eu ver alguma cor, por exemplo. A ideia é o seguinte, um segredo que eu queria contar para vocês, gente, e que a mecânica quântica nos conta, é que o espaço vazio, na verdade, gente, não é, isso está sendo um pouquinho mais lento do que eu tinha planejado, mas o que acontece é que o espaço vazio não é de verdade vazio. O vácuo, gente, mesmo que eu pense, onde não tem nada, o vácuo tem sim alguma coisa. Tu imaginar que está longe de qualquer planeta, de qualquer estrela. Se tu pega o nada, a mecânica quântica nos diz que mesmo num espaço vazio, pode acontecer de aparecer do nada uma partícula e uma antipartícula, um par, tipo 2 irmãs partículas, que elas logo aparecem e se cancelam e desaparecem. É quase como um zero que vira mais 1 e menos 1, e daí quando o mais 1 junta com menos 1, eles desaparecem de novo. No espaço existem partículas o tempo inteiro, aparecendo e desaparecendo, cancelando uma com a outra. Só que
Na borda de um buraco negro, uma coisa muito especial acontece. Essas partículas que aparecem no próprio vácuo, pode acontecer de uma delas cair no buraco negro e daí a outra sozinha, sem ninguém para cancelar ela, digamos assim, vai embora. Então, na borda de um buraco negro, pode acontecer de milhares de partículas aparecerem e desaparecerem. Só que, às vezes, algumas delas são absorvidas e a outra vai embora. Então, o buraco negro em si, no fundo, está na borda dele emitindo milhares de partículas. Essas partículas que o buraco negro está emitindo, a gente chama hoje em dia de radiação de Hawking, em homenagem ao Stephen Hawking. E é legal que essa série de partículas envolve, por exemplo, radiação. Buracos negros, a princípio, não são negros. Existem coisas, inclusive, dependendo da luz, saindo deles, luz que eles mesmos criam. E a parte interessante é o seguinte, se tu pegar esse buraco negro, conforme ele emite essas partículas que apareceram do nada levam energia. E essa energia que as partículas estão levando vem, no fundo, da própria massa do buraco negro. Einstein nos disse que E é igual a mc ao quadrado, a energia está relacionada com a massa. Então, como essas partículas que estão saindo do buraco negro estão levando massa embora, elas estão levando energia embora, desculpa, ela vem da massa do buraco negro. Quer dizer que a massa do buraco negro está diminuindo, ela está virando a energia dessas partículas. Então, o buraco negro em si vai encolhendo cada vez mais, até que uma hora ele vai evaporar e não sobrar nada. Os buracos negros, no fundo, estão constantemente evaporando. Isso é o que a gente chama de radiação de Hawking. Claro, isso é um processo muito lento, mas está acontecendo. E uma das outras coisas fantásticas que o Stephen Hawking nos contou é que, no fundo, o tempo teve um começo. Quando a gente fala, por exemplo, daquela famosa singularidade, aquela coisa de densidade, de massa muito concentrada que tem dentro de um buraco negro, ela não existe só no centro de um buraco negro, de certa forma. O Stephen Hawking nos mostrou que as próprias equações da relatividade do Einstein podem te dizer que o próprio universo, se tu voltar atrás no tempo, um dia foi uma singularidade. O universo teve concentrado num ponto de densidade infinita, digamos assim. O universo já teve a sua singularidade, e depois essa singularidade explodiu e produziu tudo aquilo que a gente conhece. E isso é o que a gente chama de o famoso Big Bang, que daria origem a eu, a ti, a tudo que vocês veem em volta de vocês. Mas eu acho que de tudo isso, uma das coisas que mais chama a atenção é que o Stephen Hawking, toda a contribuição dele, toda a perseverança que ele teve na sua vida pessoal, ele teve todas essas ideias, mas o mais incrível é que ele nunca teve o inconveniente de precisar escrever. Tem tanta coisa que a gente não consegue fazer, nem, digamos assim, podendo se mexer, correr por aí, podendo escrever as equações. E ele conseguiu pensar e contribuir com tanta coisa só dentro desse universo que existia na cabeça dele. Isso é sensacional. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Me salva.